Oi, pessoal, eu sou a Thais Polimene, sou curadora, entrevistadora, roteirista, apresentadora, principalmente aqui do videocast Utopia 2222 que vocês estão assistindo. A gente deu uma pausa e retomamos. A gente fez até o episódio, acho que 14, será? Isso, vamos ficar no 13, vamos ficar no 13. E aí agora a gente tá num novo formato, a gente vai começar a gravar videocasts de 1 hora cada episódio, né? Antes a gente ficava 2 horas. Então a gente falou, vamos fazer menos, né? Aí depois, conforme vocês forem gostando, a gente vai aumentando, né? Então comentem aqui se vocês quiserem que a gente faça mais tempo. E só para me apresentar, fazer minha audiodescrição ou autodescrição, fica aí a dúvida. Nos informaram que pode ser os dois, né? Então, manda aí. O que você acha? Sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, castanho escuro, comprido, tenho franja. Hoje eu tô com fone aqui pra gente gravar para vocês. Tô com batom rosa, um vestido, tomara que caia, tomara que não caia, preto e branco, com... O preto são umas estampas, assim, de coqueiro, de igreja, eu acho, de coco... Cultura popular. Gelado. Cultura popular brasileira, galera. E uma faixa preta. Tem uma tatuagem escrito Let It Be no pulso, meio pulso, assim, direito. É uma tatuagem da constelação de Gêmeos no antebraço, ó. No muque. No muque, que não tem o muque ainda. E uma tatuagem escrito Tudo Acontece para o Bem no pulso esquerdo. E aqui talvez apareça que aqui no muque de trás do braço esquerdo é um desenho de 3 balões com mapa mundi e uma corda, embaixo da corda tem uma âncora, que é esse negócio de porto seguro e liberdade. E é isso, depois eu explico sobre as minhas tatuagens. A gente podia fazer um sobre tatuagem, né? Vamos fazer um sobre tatuagens. Né? E aqui na minha frente está Leonardo Cássio. Oi, pessoal, eu sou o Leonardo Cássio, um dos apresentadores aqui do Utopia 2222. Sou produtor, escritor e dramaturgo. E não é só o formato que mudou, vocês devem estar vendo também que o estúdio está diferente. Verdade. Aqui estamos no Voz, eu sempre erro, Voz Estúdios. Estúdios Voz. Estúdios Voz, eu errei de novo, né? Continuo errando. Nosso amigo, vamos ver se eu lembro o nome, que eu tenho problema. Igor. Lembrei. Mais um Igor, né? Mais um Igor, na nossa vida de vídeos. Qual que é o plural? Igores. Os Igors estão sempre presentes. São todos gente finas. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho claro curto, tenho olhos claros. Estou com uma camiseta hoje cinza, com uns dizeres, que é uma expressão que os baianos usam bastante, que eu vou falar, né? Porque de fuder, né? E, inclusive, camiseta esta adquirida lá no Pelourinho, Saudades da Bahia. Direto da fonte. Direto da fonte. Tem uma tatuagem no meu braço direito, no meu antebraço direito. Estou usando uma pulseira preta e tenho uma aliança também no dedo direito da mão direita. É isso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente começou a falar no último videocast com a Márcia Brito, que a gente falou sobre gestão do tempo e tal, e a gente comentou sobre FOMO. Só relembrando o que é FOMO. Fear of Missing Out. Que significa o medo de estar perdendo o que está acontecendo aí no mundo, galera. E a gente vai falar sobre como driblar o FOMO. Vamos ver se a gente sabe. Não, vamos primeiro... Eu queria saber, Léo, se você tem FOMO, você sente FOMO? Já senti, hoje não, mas já tive, não sei dizer exatamente um período, mas principalmente quando a gente começou a trabalhar com rede social, projeto e aquele monte de assuntos, e também tinha muita coisa acontecendo, né? E aí aquela coisa de tentar se atualizar sobre tudo e, na verdade, você não está se atualizando muito sobre nada, a minha impressão sobre isso. Mas como que mudou que hoje você falou que hoje você não tem? Eu não vou dizer que eu não tenho, mas vou dizer que eu quase não tenho, acho que é mais correto. Eu comecei a desencanar, porque eu comecei a ficar ansioso, perceber que não estava conseguindo. E tem essa coisa da cultura de rede social, de ser tudo muito rápido e tal. E, na verdade, no meu caso, mas acho que muita gente pode se identificar com isso, que você vai vendo só
chamadinha de notícia, coisa curta e tal, e você não se aprofunda sobre aquilo, e, na verdade, você só está passando. Então, eu percebi que eu não estava me atualizando Que engraçado. sobre muita coisa, né? Você focou o FOMO nesse negócio de informação, né? Isso, eu penso mais nisso. O meu FOMO é do que está acontecendo no mundo, assim, tipo, o que a galera tá fazendo e eu não posso fazer tudo. Então, sei lá, não posso fazer todos os cursos que eu quero fazer, não posso estar em todas as festas que existem. Essa eu já não tenho porque já está constatado que é impossível. Eu não vou conseguir ler tudo que eu gostaria, ver todos os filmes, eu estar. E eu tive também uma mudança de vida por causa de paternidade e tal, então acho que isso já foi mais fácil. Mas a questão Mas poderia ter ficado mais difícil, né? Porque daí poderia ter acentuado. Poderia. E acho que muita gente Aí você se talvez... conscientizou de que... não dá. Agora, com relação à questão de informação, sim, sabe? Igual, por exemplo, a gente fala sobre economia criativa. Então, ficava lá pesquisando eventos, podcasts, videocasts, quem fala, livros e tal. E, no fim, eu não estava conseguindo saber sobre isso, porque eu ficava tentando acompanhar tudo que estava acontecendo, tudo entre aspas, né? Tudo que eu conseguia acessar. E eu percebi, bom, não tá legal. E a parte que não tá legal é por conta da questão de ansiedade. E uma coisa, salvava 1000 links. E fazia lista de livros para comprar. Clássico. Passava 3 dias, esquecia. Depois de 1 ano, você via que aquilo estava lá. Falou, não, agora eu vou olhar. 3 dias depois, esquecia de novo. Tem até alguns memes que... 2 memes, né? Um que era assim... a pessoa tá vendo um site, aí tá lá, como evitar a procrastinação. Nossa, legal, vou salvar para ler depois. Tipo isso, mas é exatamente isso. Daí eu vi um outro que era assim, né? A menina escreveu: galera, vamos fazer um grupo de procrastinadores pra gente se ajudar? Aí outro, amanhã a gente faz. É muito bom. Pois é, então. É uma coisa meio estranha, assim. Eu fico pensando muito que a gente, as pessoas da nossa geração, uma faixa de idade, os millennials, teve muito essa coisa da... Eu não sei se isso não é nenhuma pesquisa, é uma reflexão agora. A coisa que a gente veio meio que do offline, digamos assim, e entramos no online. Sim. E a gente pegou o crescimento de tudo, né? Que tem aí hoje, e o que não tem mais, tipo Orkut, YouTube, Twitter, que não é mais Twitter, Instagram, TikTok agora, mas eu digo as redes sociais mais conhecidas, o streaming, enfim, muita coisa que hoje a gente consome, a gente não pensa muito, a gente meio que passou essa transição, né? Eu acho que foi isso mesmo, porque os millennials, eles têm algumas variações, mas principalmente até quem nasceu em 96, né? Isso. Então, foi bem quem cresceu... Sim, na fase de absorção de conhecimento, estava rolando essa transição, né? A gente pegou essa transição quando a gente tinha uns 12 anos, assim, eu acho. Que foi quando... Eu lembro que eu comecei a usar computador. Não em casa, assim, mas em escola, né? E aí, principalmente na faculdade, a gente... Sei lá, na faculdade a gente não usava mais Barça, né? Por exemplo. Sim, então a faculdade foi o lugar onde eu mais tive esse choque, assim, da questão de dessa chegando mudança, tudo de informação, né? Então, daí eu acho que quem nasceu em 96 era quando estava no ensino fundamental, que é essa absorção de conhecimento também. Então, a gente pegou esse período, porque assim, a galera da geração X começou com uns 30 anos, já estava no mercado de trabalho, né? Então, eles tiveram uma outra dificuldade. Mas essa parte de como filtrar a informação, a gente teve que aprender sozinho, porque ninguém sabia. Sim, exato. E aí, então, aí a gente foi acompanhando também todas as modificações que... Eu estou falando muito de rede social, que é o que mais me impacta com relação a isso, né? Ao FOMO. Mas, por exemplo, Twitter era um negocinho para você contar sobre sua rotina. Agora, tempos atrás, era um troço que é basicamente para você discutir sobre política e qualquer tipo de assunto, né? Dizem que é bem tóxico o Twitter, bem tóxico, né? Que agora é X. Só X, exatamente.
vai continuar tóxico, porque quem comprou é muito tóxico, Muito então mais. vai ser mais tóxico ainda. E tem essa coisa de informação muito rápida, enfim. E parecia que, eu não sei, assim, olha, dava a impressão que você conseguiria acompanhar tudo que estava acontecendo por aí em Isso, eu tempo acho que é real, isso. tal. Não é Um assim, né? superpoder, né? Que tudo a gente vai conseguir saber, tudo Tanto que a gente que quiser. uma das coisas que provavelmente você gosta bastante, que depois começou essa quantidade de informação absurda, é a gente ter que ter uma curadoria de conteúdo para quem gosta tal, para ver, Ah, né? Porque sim. não dá, é muita coisa. É. Porque além de rede social, tem 1 milhão de plataformas, e aí tem, né, milhões de canais no YouTube, e aí coisa de stream, e newsletter, e sei lá o quê. Nossa, você está falando isso, eu acho que... Eu também tenho a mesma sensação que você, que antigamente tinha muito mais FOMO do que hoje em dia. É muito engraçado, vou falar assim. Esse Vai, negócio... fomão, fomo. Deve ter alguma palavra em português, né? Ah, tem, sempre tem. Sabe que eu Não, descobri, isso é sim. falando nisso, geralmente a gente fala brunch, né? Ah, vamos tomar um brunch, que é breakfast and lunch, né? Café da manhã e almoço. Aí eu descobri que existe em português, mas é meio feio, eu achei, que é cafoço, Cafoço? que é café da manhã e almoço. Mas vamos usar, cafoço é muito melhor. Muito melhor. Não é a primeira Vamos tomar vez um que eu ouço. cafoço? É, e eu vi naquela revista 29 Horas que entrega no aeroporto. Então, o negócio. A que eu mais gosto é chamar de, em vez de chamar de bowl, você chamar de cumbuca, tigela, qualquer coisa assim, né? Total. Não, Gente, bowl, eu acho péssimo. Verdade. E quem é do skate, bowl é outra coisa. É a mesma ideia, mas eu lembro de pista, né? Aquela pista que é no chão, assim. Vamos chamar de cumbuca também, galera Cumbuca do do skate. skate, é isso aí. E eu acho que eu comecei a ter menos FOMO em 2 momentos. Um momento muito claro para mim foi a pandemia. Porque a gente não podia sair de casa. Sabe? Então, assim, teoricamente, né? Não podia sair de casa, porque muita gente saía. Mas eu incorporei isso. Então, não saía de casa. Era melhor não ter saído. Mas muita gente saía e se encontrava tal. E eu não tive FOMO, porque eu fiz essa escolha. Não vou sair, né? Vou sair o mínimo possível. E então, acho que isso me fez enxergar que é possível fazer menos coisas nossa, não vai acabar o mundo, sabe? Foi um negócio... Quer dizer, poderia ter acabado o mundo, mas não por causa do FOMO. Ele, na verdade, está acabando, se a gente pensar, verdade. né? Mas não por causa do FOMO. E aí, uma outra coisa, que você falou da curadoria, a gente começou... a Carbono 60, a Utopia 222, começou lá no embrião Culticultura, que era um blog que eu fazia essa curadoria do que estava acontecendo na área cultural, principalmente a cena alternativa de São Paulo. E eu recebia, sem brincadeira, sei lá, uns 100 e-mails por dia de assessoria de imprensa do que estava acontecendo. E eu tinha uma sensação de, nossa, eu vou ter que escolher, mas e se eu escolher um... Eu tinha uma sensação muito estranha, assim, não era que, se eu escolher um e for ruim e o outro for bom. Não era isso, era uma sensação de tipo, se eu escolher um, o negócio, esse um que eu escolhi tá bombando e o outro não foi ninguém. Eu ficava morrendo de dó de eu não ter ido aumentar, assim, a plateia do que ninguém foi, sabe? E aí eu ficava muito preocupada com essas coisas. E eu sempre queria estar em todos os lugares, não só porque eu gostava de fazer isso, mas também porque era o meu trabalho, porque eu precisava, né, acompanhar o que estava acontecendo. Então, FOMO era absurdo. Hoje em dia, que a gente não tem mais o blog da Culticultura, diminuiu muito. Então, talvez o FOMO também tenha a ver com algumas profissões, né? Possivelmente. Assim, eu acho que tem uma questão pessoal para todo mundo, pode ter ou não, mas acho que algumas profissões provavelmente acentuam esse tipo de coisa, assim. Claro que nem todo jornalista, né? Na época, eu não sou jornalista, né? Sou publicitária, mas não é que todo jornalista de cultura vai ter FOMO, não. Mas, para mim, acentuou isso. Né? Tem, por exemplo, agora eu acho que está um pouquinho... Ainda tem, mas eu acho que está um pouquinho mais... Não tão intenso, porque mudou um pouquinho essa dinâmica, mas
Lembra daquela coisa quando lançava, principalmente série, mais do que filme, mas lançava uma série, Lost. Nossa. Aí, não, você tem que assistir Lost, porque todo mundo tá assistindo Lost e você tem que saber o que tá acontecendo em Lost. Pode ser Breaking Bad, Lost, qualquer um. Verdade. Hoje você tem um catálogo imenso, maior, ainda tem esse tipo de coisa, mas antes, né, aquele super hit que as pessoas paravam para poder ver Game of Thrones, sei lá, Sopranos. Cara, se você meio que não estava acompanhando junto com o pessoal e o pessoal discutindo, dava uma questão ali. Eu não para tinha algumas isso. pessoas, né? Eu só assisti Lost porque a gente ia fazer o TCC do Lost, né? Mas pensa quem cobre cultura pop, Então, séries, era o que eu fazia. Exatamente. E aí mudou aquela coisa de você, ao invés de ter um episódio por semana, acho que a Netflix talvez tenha começado com isso, de colocar 10 episódios de uma vez. Isso. E as pessoas já ficavam, né, aquela coisa... Horrível. Sabe? Cada vez acelerando mais para você poder consumir. Que é a questão do WhatsApp. Quando chegou o WhatsApp, eu resisti muito até por causa disso. Porque o SMS, sei lá, Messenger, sabe? ICQ, a gente mandava, não precisava responder na hora. E-mail. Mas e-mail precisa responder, não precisa assinar. Isso, exatamente. Tá? Respondam e-mail, gente. SMS também, você mandava, a pessoa lia, respondia, não dava pra gente saber. Quer dizer, às vezes dava pra saber quando a pessoa leu. Mas no começo não, tal. E aí o WhatsApp era um negócio muito imediato. Porque, nossa, eu ficava... É imediato e a pessoa te manda e depois ela coloca um monte de interrogação, eu já bloqueio, tá? Você ficar mandando interrogação em qualquer momento, mas antes de eu responder é pior ainda. Mas isso é muito curioso também com essas... ferramentas de comunicação. Não sei se vocês tiveram, meio que besteira, mas eu ficava meio ansioso esperando e-mail chegando na caixa de entrada quando eu estava trabalhando. Mas e-mail de trabalho, né? Mas sabe quando eu mandei os e-mails e tinha que ter as respostas por causa do deadline, que é o prazo de entrega alguma coisa. E você não vai ficar, não tinha WhatsApp, você não ficava mandando, mas em algum momento você ia ter que ligar para poder resolver. Mas ficava lá, mandava e-mail, ficava atualizando ali a caixa de entrada. E quando chega o e-mail, isso eu acho que eu talvez não tenha muitas dessas questões. Eu não sei se pode falar que isso é correto ou não, mas enfim, o comportamento de eu tenho que ficar desmarcando, que você fica lá marcada a caixa de entrada lá. Eu não gosto não, sabe? Nossa, eu nem vou mostrar, então. Então, eu deixo só ali o que eu preciso resolver e tem que ir para uma pasta, tirar tal. Jura? Nossa, meu não. Eu vou ficar lá, um monte. Não. Vários eu não abro. Passo mal. Não de pessoas que me mandam. Pessoas que me mandam eu abro. O que eu não abro é... Robô, exatamente. Eu anotei aqui algumas coisas. Perdão. Pode falar. Completar. Eu acho que muito disso, eu não sei, mas muito do FOMO, né, das últimas 2 décadas, me parece que tem a ver esses avanços dessas tecnologias digitais no geral. Se parar para pensar... Pode ser. Olha, eu tinha anotado... Ai, gente, que ódio. Tinha anotado aqui 4 itens para driblar o FOMO. Eu acho que eu esqueci de salvar. Tá, vamos lá. Yoga... Deixa comida. eu tentar lembrar. Bom, o que serve para mim, né? Primeiro, eu acho que saber que a gente não vai dar conta de tudo. Acho que dá para todo mundo. Não é impossível, não tem como. É isso, gente. A gente não vai conseguir... Eu tenho uma amiga ainda, que ela sempre falava que eu era onipresente, porque eu estava em todos os lugares. Mas ninguém é, galera, onipresente. E às vezes a gente tem que priorizar algumas coisas. Então é isso, sabe? Priorizar o que você quer fazer naquela fase da sua vida. Então, por exemplo, eu estou fazendo curso de psicanálise, mas eu quero muito voltar a estudar inglês, né? Porque a gente estava conversando que tem alguns objetivos que a gente tem que o inglês vai ser bem importante. Quero voltar a estudar italiano. Marquei. E o inglês, eu conseguiria até fazer o inglês e italiano agora, mas eu falei, cara, não, vou focar. Então, foco, gente. Foco é muito importante.
E aí, quando eu terminar o curso de psicanálise, que vai ser ano que vem, eu vou e faço inglês e italiano. Aí eu estava falando com uma amiga sobre grupos de empreendedorismo, que, assim, uma opinião minha também, né? Fica aí uma crítica. Que é, a maioria dos grupos de empreendedorismo feminino que eu conheço são voltados muito para quem está começando. Muito para uma atividade social, como se fosse. E eu nunca consegui fazer algum curso, participar de alguma reunião que fosse para quem já está há mais tempo, já tem um conhecimento a mais, que não seja só para empreendedores de bairro, sabe? Primeiro que assim, grupos de empreendedores que façam o que a gente faz, voltado para a economia criativa, para algum modelo de negócio diferente do normal, do convencional, assim, é difícil. Até essa minha amiga, ela é advogada, ela tem um escritório de advocacia, mas é diferente do tradicional. E ela falou que ela também não encontra. No caso dela, ela nem procura só empreendedorismo feminino, ela procura diversos. E aí, quando ela recebe alguma consultoria também, não ajuda tanto. E aí, eu estava conversando isso com ela, não sei o que. Daí, ela falou que ela fez um curso de negócios com o Conrado Adolfo. Já vou falar. Não. Ele fazia muita coisa de mídias sociais, mídia digital, assim. Mas agora ele é focado em negócios. Ela falou que adorou. Ela falou, nossa, né, você estava falando que você estava procurando algo mais avançado, tal, eu adorei, tal, não sei o quê. Mas não é que eu estava procurando algum curso de empreendedorismo. Até seria legal, né, a gente fazer. Agora a gente está numa fase de ampliação, né, do que a gente quer fazer com os nossos projetos. Mas eu estava procurando alguma coisa, tipo, algum grupo mesmo de networking, né, e não um curso. Mas é isso, seria ótimo eu fazer. Se eu estivesse numa outra fase, eu já ia fazer esse curso do cara. Não sei onde eu arranjaria tempo, mas a gente sempre arranja tempo, só que eu falei, cara, não, deixa eu focar aqui, estou numa outra fase, vou terminar o curso que eu estou fazendo, porque não é só o curso, a gente tem outras atividades paralelas. E, além disso, eu acho muito importante fazer outras atividades que não necessariamente têm a ver com a profissão, sabe? Sei lá, encontrar amigo, viajar, ir ao cinema, ir ao teatro. Então, a questão é que eu tenho uma facilidade porque eu tenho muitos interesses. Então, o meu desafio é focar em alguns interesses. Só que eu acho que tem pessoas que têm um único interesse e aí eu não indicaria, olha, foca só nisso porque é isso que você gosta. Porque eu acho muito importante ter outras experiências também. Né? Sim, é o que você falou. Eu acho que tem duas coisas que eu acho fundamentais, assim, para poder pensar com relação a isso. E, de novo, acho que tem bastante a ver com relação à tecnologia digital. Primeiro, você citou bastante isso, acho que isso é importante, a questão de cursos, whatever. Tem uma pressão social no geral para você se capacitar para além daquilo que talvez você precise. Eu acho que eu estava conversando com uma amiga, eu acabei de voltar do Rio de Janeiro, e eu acho que isso é uma pressão de São Paulo. Tá, eu vou colocar de uma outra maneira. Em São Paulo é pior, mas eu coloco que existe uma pressão no geral para você se capacitar. Naquele sentido, você tem que saber 8 línguas, tem que fazer curso disso, curso daquilo, tal, né? No sentido, não vou colocar nem que é só uma coisa corporativa, assim. Eu acho que é um meio de trabalho mesmo hoje em dia, Brasil e fora, né? Enfim. São Paulo acho que acentua, mas eu acho que dá para generalizar. E isso gera aquela questão, que é uma questão importante que você está falando, que cai meio que em autoconhecimento, você refletir um pouco sobre isso. Você não vai dar conta de fazer tudo. Você vai ter que escolher algumas coisas. E essa coisa do planejar a longo prazo é difícil, porque a gente é muito imediatista ou está numa cultura muito imediatista. Isso eu estou falando, obviamente, para quem tem os privilégios de poder chegar a essa fase. Porque a pressão, às vezes, antes são outras, mas ainda assim, preciso estudar, preciso progredir. Gente, disputa de cargo, empresa, é basicamente isso. É complexo, né? Enfim.
E aí tem uma outra coisa que aí eu acho interessante também. A oferta de coisas é gigantesca, muitas delas gratuitas ou num preço acessível. Quem já não parou lá, foi pesquisar alguma coisa para comprar um curso ou um livro, né? Não precisa ser. Você tem 5 minutos para fechar essa compra, senão o Isso, os estoque dos gatilhos gatilhos. mentais. A gente não percebe o quanto isso é nocivo nesse sentido, né? A gente quer resolver tudo rápido. E a gente, ou muitas pessoas, passando por rede social, quantas coisas a gente é impactado por dia de oferta de curso? Lembrando que o algoritmo ele também vai afunilando para certos tipos de coisa, você deixa de ver muitas outras, né? E fica ali dentro. Então, se você tem um tema que você gosta mais, aquilo ali vai aparecer mais para você e talvez você não reflita sobre outras coisas porque você não está em contato, né? Enfim, é uma coisa mais complexa. Mas tudo isso vai reforçando a questão de você ser rápido e imediato. Você não pode perder, é agora. Total. Isso você vai internalizando. Acho que é correto falar isso, né? Aí fica com FOMO. Fica como? Com FOMO. Mas acho que é isso, né? Chegando aqui ao final da nossa primeira parte do bate-papo, eu acho que para resumir, o que a gente pode falar? Como driblar o FOMO? Saber que você não vai dar conta de tudo. Morrendo, não, gente. Não. Saber que você não vai dar conta de tudo, selecionando os seus interesses, mas também estando aberto para o que é diferente do que você gosta, né? Porque nem tudo é só o que você gosta. E priorizando aquela fase da sua vida que você quer, né? Entender que não dá para, assim, ser imediatista não é para todas as coisas. Acho que isso é importante. Assim, tem coisa um planejamento real, né? Porque às vezes a gente também, olha, vou fazer 300 coisas hoje, aí a gente não consegue, aí aumenta ainda mais o fomo. Então, tem coisa que necessita tempo, você tem que pesquisar, tem um tempo para poder fazer, enfim. Então, cuidado. Agora a gente vai, gente, para os nossos quadros. Léo, você que manja da organização dos quadros, qual que é mesmo? Mas vamos tentar. Você viu isso? Você viu isso? Você viu isso? Para quem não lembra, é o quadro que a gente fala sobre algum assunto que rolou. Alguma coisa, bafão. Bafo. Bom, como eu não salvei aqui, deixa eu pegar. Abri também para dar o nome correto das coisas. O nome correto? O nome correto do que eu vou dizer aqui. Do livro, das coisas, entendeu? Não. Eu estou abrindo a matéria para poder falar o nome do livro. Está abrindo a matéria, tá. Isso. Abriu já? Já. Então abre você primeiro. Olha só, gente. Eu fui impactado falando aqui sobre mídias sociais com relação a uma matéria que eu parei para poder dar uma olhadinha, porque a Natália Pasternak, que é uma cientista, pesquisadora, enfim, que teve bastante relevância na época da pandemia aqui no Brasil, né? Combateu aí um pessoal que é melhor nem ficar citando, que vai todo mundo para cadeia. Ela acabou de publicar um livro em conjunto com um jornalista cujo nome é Carlos Orsi, imagino eu que se que é o marido dela. Que é o marido dela, que isso eu não sabia. E assim, esse livro que se chama, tá vendo? Eu abri, mas não estou aqui. Que bobagem. Pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério. Então, basicamente, é um livro que fala, né, do ponto de vista científico, coisas que, pelas pesquisas dele, não são ciência, de fato, né? E aí tá dando problema. Assim, o pessoal tá meio triste com algumas coisas. Porque este livro, ele coloca... Eu não li o livro, tá? Só a matéria. Mas ele analisa coisas que estão no cotidiano nosso, que para alguns são ciência, para outros não. Entre eles, veja só, astrologia, isso aqui para mim é fácil de resolver, mas tem acupuntura, homeopatia e a psicanálise. Ela fala, acho que no total são 12 práticas populares que eles chamam, mas estou destacando essas 4 que estão na matéria, porque eu acho que elas são bastante relevantes. Aí eu não conheço, tá? Mas, enfim, homeopatia, astrologia, acupuntura, tal, eu vou... Mas a psicanálise, que está dando bastante problema, eu achei
curioso estar nessa lista. Eu não sou estudante de psicanálise, porém, eu comecei a ver... tem um psicanalista, o Christian Dunker, certo? Que tem um canal, que é né, já bastante... É uma referência na área. Ele está rebatendo aqui, falou, ó, vocês não consideraram uma série de informações científicas, tal, enfim, está rebatendo. E assim, tem tanta literatura sobre psicanálise, né, desde o Freud, enfim, um monte de coisa. Inclusive, eu acabei de ler um livro chamado A Jornada do Herói, o Mito do Herói, que basicamente se referenda em cima da psicanálise, para poder fazer construção de personagens. Então, a psicanálise é um troço assim, e está aqui como pseudociência. E aí eles explicam por que eles consideram, porque falta base científica para algumas coisas. Mas o que é ciência? Então, aí eu não sei explicar ciência da ótica deles, mas ciência tem aquela questão do método comprobatório. Existe ali uma questão que você levanta uma hipótese, você vai confrontar por meio de uma linha de pesquisa, digamos assim, se aquilo é verdadeiro ou não, e tem as práticas científicas. E aí está pondo como pseudociência aqui a psicanálise. Eu não sei dizer, mas eu achei curioso a psicanálise estar numa mesma lista que homeopatia, astrologia e acupuntura, por exemplo, entendeu? Eu acho que até a homeopatia é uma especialidade médica, né? Então, aí tem a questão do placebo e tal. Então... Aqui eu não digo que eu concordo, porque eu não sei, mas eu entendo a questão de se ter ali, olha, não é suficiente para a ciência, pelo que eu sei, um pouquinho. A acupuntura é um método chinês, milenário, eu não sei também a história, assim. Então, né? Enfim, curioso. Vamos ver aí. Eu li também uma matéria por cima disso. É que eu chamo de fofoca dos intelectuais, porque é isso, né? Quadro, fofoca dos intelectuais. Eu amo. Nada que interessa muito ao povo. Exatamente. Tipo, mano, foda-se que é pseudociência. Se funciona para uns, não funciona para outros. E aí eu vi que a Vera Iaconelli fez uma crônica, um artigo sobre isso e tal. O que eu acho? Acho que o problema é que ser ciência ou não ser ciência não significa que é melhor ou pior. Sabe? Eu acho que, no caso... O maior problema desse livro é que o título já é pejorativo. Já coloca como, vocês estão sendo enganados. E não é isso. É que simplesmente para ela não é ciência. E está tudo bem essas coisas não serem ciência. O que eu acho da psicanálise? Eu ainda estou estudando, né, gente? Ainda não sou... Quer dizer, eu ainda posso falar que eu já posso falar que eu sou psicanalista, porque agora eu vou começar a atender. Mas eu serei uma eterna estudante de psicanálise para eu não ter a obrigação, sabe? De, olha, né? É isso. A psicanálise, assim como a psicologia também, para mim, eu acho que funciona dependendo bastante do contexto social. Então, muitas vezes, a psicanálise do Freud vai funcionar para um contexto social europeu de 1920. Não vai funcionar na Nigéria de 2020. E talvez isso já comprova que não é ciência, porque eu acho que tem uma questão social dentro disso, sabe? E aí, mas tudo bem não ser ciência. Talvez o Freud quisesse que a psicanálise fosse ciência, mas também não sei se é, né? Mas vai funcionar para algumas pessoas um método, para outros não. Acho que tudo bem. Eu acho que o debate seria mais ou menos nesse sentido de, por exemplo, ela é uma pesquisadora numa universidade dos Estados Unidos. Ela, de novo, teve um papel mega importante aqui com relação à pandemia, e não cientistas ou pessoas que são cientistas negacionistas, que isso é um tipo de enfrentamento mais do que necessário. Porque a impressão que dá nesse livro é que quem trabalha com isso é negacionista, que não é a favor da ciência. Sabe? Acho que foi uma sacanagem, assim, o título desse livro. Isso, porque a gente não sabe o conteúdo também, mas o título ele é meio clickbait, assim, uma coisa meio... Né?
Agora, isso talvez seja um debate importante, como você falou, entre os pares, porque, como cientista, eles usam métodos científicos. Se não é, ela não precisa utilizar, ou eles, ou sei lá quem, essas ferramentas. Beleza. Aí você isola e usa as que tem. Agora, como se fosse um material orientativo, que eu acho que é a ideia de dizer aquilo que é ciência ou não, eu não sei, né? Porque também ciência está tão lá, né? A gente está tão aqui. Total. Que até dizer o que é ou não ciência, na verdade, a gente tem que começar aqui explicando, né? E é totalmente diferente também, ciências biológicas, ciências sociais. É. Pode ser uma ciência social. Não é uma ciência biológica, mas a psicanálise pode ser uma ciência social. Sim. Aí eu volto. Tem a questão do método, que eu também não sei como é que eles avaliam. De qualquer forma, pesquisem aí, procurem. Leiam o livro. Saber. Como diria Timar, leia o livro aí, veja. E agora, qual que é o próximo? Você não vai dar Serestar? Você não tem? Você Eu tenho, é verdade. É o meu rapidinho. Bagunçou aqui, ó. Tá vendo? Precisa de organização, galera. Leonardo. Vou falar do... A gente falou do Twitter, eu vou falar disso. Que o Twitter... Aí, é engraçado que, assim, nessa matéria que eu peguei, tá escrito assim, X, entre parênteses, Twitter. Não tem como, né, gente? Ex-Twitter. Vai lançar uma plataforma de trading, que é de negociação de ações. Parece que já existe uma parceria entre o Twitter e a eToro, sei lá, como fala, que é para a galera negociação dentro da plataforma. Mas agora há uma possibilidade, assim, não tá, o Elon Musk não falou, não deu certeza disso, tal, mas parece que ele vai lançar uma plataforma de negociação de ações dele mesmo. E aí é tudo especulação, não se sabe, porque ele começou a sondar algumas empresas que fazem esse tipo de programação. E aí ele falou também que o Twitter vai ser a maior plataforma financeira. Ele quer transformar o Twitter na maior plataforma financeira. Depois dele ter comprado por 40 bilhões e está valendo 15, né? Ele quer ganhar de algum jeito. E é isso. Então, aguardem que o Twitter provavelmente não vai mais ser um lugar para reclamar, vai ser para perder dinheiro e dar dinheiro para o Elon Musk. Exato. Esse é o ponto. É isso, rapidinho. Agora, o Serestar. Sim. Serestar é o meu quadro que eu falo sobre a minha crônica. E aí eu vou mudar um pouco. Hoje eu vou falar sobre... Quer dizer, a partir de agora, eu vou ler as minhas crônicas com algumas modificações para ela ficar mais atemporal. Crônica é algo temporal, galera, mas eu vou tentar transformar de um jeito que, se a pessoa lê hoje ou lê daqui 10 anos, não fique tão datado como eu comentei lá daquela cronista norte-americana, que eu li e falei, nossa, meu Deus, não é isso. E aí eu queria falar sobre a crônica Lembranças da Escola, que eu escrevi quando eu fui incluída no grupo do WhatsApp. Aí, tá vendo? Escola. Voltou o WhatsApp. Vamos lá. Grande Polimene, tudo bem? Amanhã vamos comer uma pizza às 19h. O povo do Casão. Topas? Casão era o apelido carinhoso para Externato Casa Pia São Vicente de Paulo, escola em que estudei durante os 10 primeiros anos da minha vida acadêmica. Desde o jardim até a 8ª série, na época, 9º ano hoje. Como era uma escola de bairro, muita gente preservou as amizades, especialmente porque a maioria morava perto. E graças ao final do Orkut e às redes do ativíssimo Mark Zuckerberg, que continua a escrever essa crônica há 10 anos. Olha, só não mantém contato hoje em dia quem não quer. E olha que tem muita gente que não quer. Mas não é esse o assunto dessa crônica. Eu, infelizmente, não consegui ir ao encontro, mas gentilmente me adicionaram ao animado grupo de WhatsApp. E foi aí que começou a sessão Nostalgia. A gente já gravou sobre nostalgia. Se me perguntassem, o que mais te marcou na escola? Como você acha que as pessoas se lembram de você? Eu certamente falaria 2 coisas. Do grupo inseparável de 5 meninas com quem eu andava, que eu só não perdi contato com uma delas, e do menino por quem eu era apaixonadinha.
Meus pais contam que quando a gente tinha uns 4 anos, ele dizia que eu era namorada dele e eu nem tchuns. Mulher independente desde sempre, né, amores? 7 anos depois, eu queria ser namoradinha dele e foi a minha vez de ser ignorada com sucesso. Porém, nada disso foi mencionado quando fui adicionada ao grupo. As mensagens que recebi foram muito mais surpreendentes e melhores, diga-se de passagem, do que eu poderia imaginar. A primeira lembrança que compartilharam foi: Thaís, sabe do que eu lembro? Do seu micro cachorrinho. Bem que dizem que depois que você tem um filho, você não é mais a pessoa. Você não é mais a pessoa, você é a mãe da pessoa. Com cachorro, pelo jeito, é igual. Ganhei meu primeiro e único cachorro quando eu tinha 11 anos. Mãe de pet na adolescência. Um pincher chamado Toy, que meu pai aproveitava para passear quando me levava para a escola. Aí vocês imaginam que a minha chegada era anunciada a, no mínimo, um quarteirão de distância pelos potentes e imponentes latidos do Toy, que ficou para a story. Com perdão do trocadilho, mas não me contive. Depois da lembrança do Toy, veio a lembrança clássica de quem já usou o aparelho. Eu lembro da Thaís usar um aparelho daqueles freio de burro. Sem bullying, gente. Um comentário comum de quem viveu na época desse aparelho tão discreto quanto os latidos do Toyzico. Agora, um parágrafo especial para a última lembrança. Thaís passou várias colas, que veio emendada com CDF do fundão. Posso me orgulhar desse CDF do fundão? Não teria descrição melhor para uma geminiana com ascendente em Capricórnio, que, obviamente, naquela idade eu mal sabia o meu signo. E as colas? Ok, no nosso momento politicamente correto, passar cola pode ser considerado fora da lei, uma microcorrupção, mas o clima anos 90 tomou conta de mim e senti um orgulhinho dessa minha atitude generosa e altruísta. Não sei se é meu mapa astral, se é a sorte que eu tive de ter tido pessoas tão gente como a gente no meu caminho, mas eu adoro esses reencontros, mesmo que virtuais. Além de divertidos, são um avanço nesses processos de autoconhecimento que tantos buscam. Quem tiver a oportunidade de rever amigos de séculos atrás, ou mesmo participar de reuniões familiares esporadicamente, a cada 2 anos é um prazo bom para quem não curte o movimento. Aproveite. Já vai se preparando e comece a escrever como você acha que os outros te viam e quais momentos te marcaram. As lembranças são sempre um presente que o passado nos dá. Mesmo se não forem tão boas, elas vêm amenizadas pela passagem do tempo. Dizem que viver é um risco. Dizem que recordar é viver. Eu digo que vale a pena se arriscar nas recordações. Fim. Fim da crônica. É isso. Bora? Crônica lida. Crônica lida. Agora vamos para Auléu. Auléu. Gente, o Auléu, para quem não viu ainda, é um quadro muito simples que tem a ideia de falar sobre a possível, isso é importante, possível origem de expressões que a gente fala ou conhece e tal. E seu significado ali, né? Porque também tem coisa que a gente não sabe, né? Eu falei aqui, por exemplo, o fim da picada que a gente falou. Muita gente, inclusive, eu achava que picada era picada de um bicho. Na verdade, é quando você vai cortando o matinho lá. Exato. Não sabia dessa. Vou falar de uma que a gente já, né, falou, mas vai ter que gravar de novo. Que é Ossos do Ofício. Pelo menos eu contei pra foi? você. A gente não... Ah, tá bom. Não, moiou, deu ruim. É o seguinte, gente. Ossos do ofício nós falamos quando a gente precisa fazer alguma coisa que é ruim, né, para poder fazer alguma coisa que é necessária ou boa, enfim, seja profissão, trabalho e tal. Então, a pessoa lá tem o seu trabalhinho, aí tem um monte de coisa chata, mas ela tem que fazer aquilo porque precisa. De onde possivelmente surgiu essa expressão? O ofício, gente. Isso aí, para quem é do marketing, da publicidade, sabe aí o tamanho de papel A4. Nem, né, não precisa ser, mas principalmente. E ofício é um tamanho de papel. É um papel ofício. E aí, a gente está muito familiarizado aqui com o tamanho A4, mas o papel utilizado era o ofício lá desde o comecinho da Revolução Industrial, sabe? Quando o pessoal veio aqui pegar nosso ouro para poder fazer as indústrias lá na Inglaterra e pela Europa. E o papel não era branco, ele era meio encardido, meio escurinho. Para ele poder ficar branquinho, sei lá como é que alguém descobriu um negócio desse também,
Existe como é que eu falo isso daí? Uma substância no osso, acho que de muitos mamíferos, incluindo, né, o boi, a vaca, o touro, enfim, chamado tutano. Essa substância extraída, né, e em contato de alguma forma com o papel, deixa o papel branquinho. Só que para poder extrair isso, não é legal, não é fácil, é nojento, é chato, difícil, sei lá, tudo. Portanto, vinculou-se a ideia de que extrair o tutano dos ossos é uma tarefa chata, mas necessária para deixar o papel branquinho. Então, são ossos do ofício. Então, as pessoas que acham que é ósseos do ofício, mas não é. A expressão correta é ossos do ofício. Ósseos, alguém pegou, pois aí tem até... Errou, exatamente. Tem o meme lá do Pedro Scooby. É o Pedro Scooby e o cara de sapato. Não. Ah, não. Foi não o Guimê? Foi aqui o Pedro Scooby também é. Não, foi o Guimê e o cara de sapato. Isso. É. Não sei quem é o cara de sapato, mas conheço o MC Guimê. Mas é do BBB, né? Isso, que foram expulsos. É verdade, teve isso. E aí, aqui no Brasil, um folclorista, né, eu já falei, vou continuar falando dele, o Câmara Cascudo, que é um estudioso de cultura popular, ele que mapeou que no começo do século passado começou-se a usar essa expressão aqui no Brasil para poder falar sobre coisas difíceis que você tem que fazer. Então, ossos do ofício, a origem tem a ver com o papel ofício e os ossos aí dos bovinos e o tutano. Então, uau, gente, nunca ia imaginar. Né? Aí a frasezinha de sempre no finalzinho, que é desconfie e pesquisem sempre, porque aqui a gente está deixando. Não sei se é exatamente isso. É isso mesmo. Me explica? Rapaz, ODS. Eu peguei aqui. ainda bem que você lembrou, que você tinha esquecido. Tá vendo? A gente está falando sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E a gente pulou 3. Na verdade, não pulou, né? Que rolou um probleminha técnico. Pularam. Junto com os ossos do ofício. Isso. Aí, bom, a gente estava lendo item por item. Eu acho que a gente pode falar os tópicos. É isso Rapidão, aí depois vocês entram no site da ONU, brasil.un.org, e lá tem tudo, gente. Porque se a gente ler tudo, vai ficar muito maçante. Isso. Qual que é o terceiro objetivo? Saúde e bem-estar. Que é o quê? Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Então, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. E aí tem, gente, deixa eu ver aqui quantos itens. 9 itens, mas depois tem A, B, C e D. Vamos considerar que são, né, mais 4. Isso. E aí, aqui está escrito, até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para pelo menos 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Esse é o primeiro, para você ver, né, que ainda tem treta, mortalidade. Né? Aí, até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos. Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas. 2030, tá chegando. Isso não estava considerando uma pandemia. E nem o Bolsonaro, o Trump. Aí, até 2030, reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis. Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas e o uso nocivo do álcool. Que álcool é droga. Até 2030, isso. Até 2030, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas. Viu, Brasil? Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar. Isso, né? Religiosos. Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro.
o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade, o acesso a medicamentos e vacinas essenciais, seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar, água e solo. E aí depois vem os ABC. Mas é isso. Então. Depois acessem lá, que interessante, né? Saber. E aí, para cada um, tem outras metas, né? Isso é importante porque os governos que estão pactuados, eles, né, têm a ideia de seguir isso. Muitas empresas, projetos, então muita coisa que permeia a vida de vocês está vinculado a isso. Por Temos isso que a gente está falando. Aí vai renovar, provavelmente, para outros, mas esses, menos de 7, né? Porque já é agosto. Espero até dezembro de 2030. Poxa, 2023 estão gravando. E Utopia? Não é a pergunta? Você trouxe joguinho? Trouxe 2 joguinhos. Então tá bom. Então a gente vai para Utopia, que é uma pergunta difícil, hein? Qual é que é a mesma pergunta? Não, faz aí. Essa pergunta eu vi no Instagram da Dani, que o Instagram dela é Dani Yoga, tudo com Y, que eu conheci apresentando o videocast da Green Match. Ela é professora de yoga. E ela escreveu assim: o que você diria se pudesse visitar a si mesmo quando tinha 15 anos, falar uma única frase e desaparecer? Então, assim, fala o que você faria e por quê, né? Eu acho que é legal falar por quê. Eu não sei. Então, sempre que me perguntavam isso, eu falava, nossa, gente, não sei. Mas eu acho que uma coisa que aconteceu na minha vida, aquelas que tá terminando o negócio, né? Mas eu acho que eu recebi muitos eus de mim quando eu era adolescente. Vixe. Adolescente, jovem e tal. Porque foi quando eu comecei a fazer inglês num horário que eu não tinha só adolescente, por exemplo. Tinha mais adulto. Então, eu tive muito contato com adulto. E aí, eu comecei a receber esses eus de mim mesma por meio dos adultos que eu tinha contato. E aí, comecei a trabalhar também, entrei na faculdade, já comecei a trabalhar uma galera mais velha. Então, acho que isso me ajudou muito a receber esses conselhos que eu faria se eu pudesse voltar a 15 anos. Então, eu recebi muito desses conselhos. Mas uma coisa que eu não recebi, e eu acho que é geracional, é a questão de fazer terapia. Né? A gente está falando aqui de psicanálise, então vou aproveitar. Aliás, era super ao contrário. Às vezes eu falava, nossa, estou pensando em fazer terapia. 10 minhas amigas, assim, tipo, da minha idade, também mais velhas, né? Não, imagina, você não precisa. Porque tinha muito esse pensamento do precisar. E realmente, assim, eu nunca tive, nossa, questões muito complexas. Acho que, assim, muito de saúde mesmo, química, sabe? De questões químicas, assim, depressão, envolvimento com, sei lá, drogas, assim, não tive isso, né? E, realmente, assim, as pessoas, né, vão procurar ajuda quando tem isso, né? Isso da nossa geração para trás. E aí eu comecei a fazer análise por causa do curso. E foi aí que eu percebi que a análise, você não precisa ter uma questão. É para você se conhecer. E se eu tivesse me conhecido com 15 anos... Nossa, se eu tivesse me conhecido com 15 anos, é muito bom, né? Mas, assim, porque eu acho que a gente vai muito pelo social, sabe? Muitas coisas que a gente faz é pelo fluxo. E hoje em dia que eu estou olhando para mim e falando, será que eu gosto disso mesmo? E eu acho que a análise está me ajudando muito, sabe? Eu já me autoanalisava, mesmo assim, eu percebo, né, que eu tenho muitas reflexões que muita gente não tem. E eu sempre tive essas reflexões, o que me ajudou muito a eu escolher, por exemplo, o curso da faculdade, né, que algumas amigas elas acabaram indo pelo fluxo, escolhendo que a mãe mandou, assim, sabe? Eu não. Então, eu tive algumas escolhas mesmo. Mas outras coisas, um pouco mais subjetivas, eu estou descobrindo hoje do que eu gosto, sabe? Então, acho que eu falaria isso. Não sei se eu faria, porque naquela época, a bolha em que eu vivia, até a bolha que eu vivo hoje, não enxerga a psicanálise como algo de autoconhecimento, e sim como algo de cura, e não é. Eu acho que é para a gente crescer.
Mas, pelo menos, ia colocar a sementinha, sabe? E eu pensei nisso porque tem uma atriz que chama Valen Bandeira, que ela está no Casé, e ela comentou que ela faz análise, eu acho que desde os 7 anos. E os pais dela são intelectuais, então eles sabem, né? Não sei, eu acho que não tem a ver só com grana, né? Tem a ver com o conhecimento mesmo. Eles sabiam que a psicanálise era para autoconhecimento e aí colocaram ela na psicanálise e as entrevistas que eu vejo dela são reflexões muito maduras, sabe? Bem complexas. Então, eu acho que se hoje em dia eu já me considero assim uma pessoa que, nossa, reflete bastante, tem algumas reflexões mais complexas do que a média, eu acho que se eu tivesse feito psicanálise seria ainda maior, sabe? Então, acho que eu falaria isso, pensa aí na psicanálise, né? Tá vendo, Pasternak? Talvez você tem que ter feito isso aí. Ó, eu vou dizer uma coisa. O que eu vou dizer é uma coisa que eu não tive tempo para fazer agora, porque a Thaís sugeriu isso... Faz 5 minutos. Faz alguns minutos. Foi bom, interessante para poder, assim, mas... Eu acho que eu falaria para mim mesmo, com 15 anos, tipo assim, pensa um pouco no que você está fazendo. Por quê? Eu sempre fui muito... Tipo, questões de vida, né? Muito pragmático no seguinte. Precisa trabalhar, precisa arrumar um emprego, né? Com 15 anos já estava trabalhando, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tal, mas meio que fazendo porque precisava. E aí, você tem aquela coisa de... Muita coisa que eu sofri assim, né? Ficava ali, me remoendo, coisa de adolescente e tal. Talvez não precisasse, porque eu fiz, não sei por quê. E tem muita coisa que eu deixei de fazer, que é normal, que você fica inseguro, com medo e tal, porque também você não pensou sobre isso. Só fui, né, indo. E eu acho estranho, gente, quem fala que não se arrepende de nada, porque a gente é só arrependimento e erro, né? Boa parte da vida da gente é isso, mas enfim. Mas por medo, né? Assim, por medo de ficar pensando, não, mas não é o que eu não estou dizendo assim, com 15 anos decidir como é que vai ser minha vida, mas precisava fazer tal coisa na época que eu estava, sei lá, estava fazendo crisma. Ah, sim. Por exemplo. Total. Porque era o fluxo, né? Porque não, vai lá, tem que fazer. Aí estava começando querer estudar sobre administração, porque você tem que fazer alguma faculdade. Isso. Por quê? Né? Então, acho que eu diria isso. Só pensa um pouco o que você está fazendo. Legal. Boa. É isso aí, Thaisinha, Leonardinho. Jovem, só faz tempo. Nossa Senhora. Então, escrevam aí o que vocês falariam para você de 15 anos. Ou se você tem 15 anos, o que você gostaria de ouvir? Também, né? Pode ser. Pode ser, exatamente. Muito obrigada por terem assistido. Se inscrevam aqui no canal Utopia 2222. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, sigam a gente e avaliem, porque tem como avaliar no Spotify. Like no YouTube. Like no YouTube. Seguir no Insta, Utopia 222 Videocast. E também o mesmo no TikTok. Estamos no TikTok, somos TikTokers. E, Thaís Polimeira, Instagram, Leonardo.Cássio no Instagram. Isso aí, fala lá com a gente, conosco, com nós. Valeu, gente.